Deixa eu gravar, peraí. Mas enfim, então todos os artigos que tiver em relação a isso, eu vou jogar lá na plataforma, vai estar lá de fácil acesso. Alguns eu já tem até resumo, então o que tiver resumo eu coloco também, mas daquele esquema igual tá os outros, estão com o próprio artigo, com o próprio link ali para baixar mesmo, para ficar bem fácil de acessar, ok? Então tudo que a gente for falar aqui tem artigo, tem base científica e esses artigos estarão lá. Tá? Quem não tem acesso, acho que o Marcelo não tem acesso, mas aí você fala comigo, eu te passo esses artigos, tá? Sem problema nenhum. Oi, Cacau, boa noite. Então, é isso. Vou compartilhar a tela. Fiz uma mini apresentação, porque a ideia aqui, como vocês sabem, da comunidade, nunca é ficar focando em aula, em seu conteúdo de aula. É sim a gente trazer um conteúdo para depois a gente debater e conversar sobre isso. Eu acho que o ponto é justamente esse. A gente já falou 1 milhão de vezes da quantidade de cursos que existem por aí. A gente tem cursos, a gente tem 1 milhão de lugares para poder estudar e fazer isso. Mas o ponto é, o que que a gente faz com essas informações? Então, eu estudo, 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 tenho, mas e aí? O que que eu faço? E aqui a comunidade é justamente para isso, para a gente conversar e entender como que a gente pega essas informações e coloca na prática. Então, conversar de uma maneira honesta, real, né? Olhar ali e falar, não, é assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso daqui é muito lindo na teoria, mas na prática não é bem assim, ou vice-versa, enfim. Então, esse é o intuito, tá? Mas eu vou trazer a apresentação aqui só para gerar realmente essa informação. Um segundo que eu vou abrir. Preciso compartilhar aqui primeiro. Eita, tá lá pro final já. Todo mundo tá vendo minha tela? Deixa eu ver o que que vocês estão vendo aqui. Ah, tá, o começo. Meninas, então hoje eu resolvi trazer um pouco dessa discussão da nutrição funcional para a questão também do emagrecimento. Eu acho legal, interessante a gente falar sobre isso por N motivos, tá? Primeiro, porque acho que a gente começou a comunidade, a gente se uniu de querendo ou não, de alguma maneira, muito por conta de comportamento. Eu sei que muitas de vocês me seguem, me começaram a me seguir, enfim, por um posicionamento, por um foco olhando para comportamento, mas eu não, eu já, na verdade, no passado, mas de uns tempos, de uns bons anos para cá, eu não trabalhei só com comportamento, eu não trabalho só com comportamento. E eu acho legal a gente falar isso, porque eu vejo uma briga muito grande dessas áreas da nutrição, uma querendo criticar e julgar a outra em algum sentido. Então, essa semana mesmo, seguia uma pessoa, não vou citar nome, mas que para mim era uma referência muito interessante em comportamento. Então, ele é até grandinho na área ali, e ele fez um post, tipo, falando mal da nutrição funcional, sem motivo algum, sabe? Falando, para que que existe nutrição funcional? Todo alimento é funcional porque ele tem sua função. E na verdade não é bem assim, sabe? Quando a gente vai entender de fato, a gente vê a capacidade que os alimentos funcionais têm na saúde, não só no emagrecimento, é que eu trouxe um tópico justamente para a gente levantar essa discussão, mas não só no emagrecimento, mas na saúde como um todo, que sim, o alimento não é natural, quando a gente olha além dos macro, micros e vitaminas, a gente consegue encontrar compostos bioativos, a gente começa a encontrar fitoquímicos ali, que apesar de não serem essenciais para a nossa existência, eles são extremamente protetores, eles são extremamente ali importantes para a nossa vida, para proteção, para longevidade. Então, ela tem o seu valor. E isso não exclui trabalhar um comportamento. Na verdade, é muito pelo contrário. Dá para se unir muito bem essas ferramentas. Dá para a gente olhar para um estilo de vida, dá para a gente olhar para uma nutrição, para quem faz sentido trabalhar com uma nutrição esportiva, para quem faz sentido para trabalhar com uma nutrição clínica. Então, o comportamento, ele pode ser vinculado a isso, porque até o que eu vou trazer aqui, né, que eu coloquei, né, que a gente tem que começar a normalizar falar de emagrecimento, tá? Semana passada, eu comecei a mentoria com uma nutricionista
ela trabalha com foco em comportamento, ela trabalha bastante com transtorno alimentar, e ela veio atrás de mim e falou assim: eu tô muito perdida porque eu gosto muito da nutrição clínica. Eu acho a nutrição em si, da gente olhar para a capacidade desses alimentos todos, de trabalhar, de estimular uma perda de peso no paciente, de olhar para esse alimento com uma função de fato para proporcionar algum resultado no paciente, mas eu me sinto julgada em algum momento eu falar de emagrecimento, porque todas as mentorias que eu fiz, porque todo mundo que eu sigo em área de comportamento julga essa questão do emagrecimento, fala que não, porque a gente não pode falar sobre isso, a gente não pode falar sobre prescrição, a gente não pode falar. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já estive desse lado, eu já estive aí. Eu, quando eu comecei a olhar o comportamento, eu caí em cursos também que me falaram isso, que a nutrição não poderia ser prescritiva de maneira alguma. E eu comecei a questionar, que bom que eu sempre questionei, né? E eu sempre gosto de trazer isso para vocês sempre questionarem tudo, porque nem tudo que eu falo, que alguma pessoa fala, tem que entrar 100%. A gente tem que ter esse filtro de entendimento, de falar o que realmente faz sentido para mim. Mas eu já meio que quase fui levada para esse lado. E eu comecei a olhar e falar, caramba, mas a nutrição é tão legal. A nutrição, ela tem esse lado tão bacana do alimento. Por que que eu não posso usar isso? Por que que eu não posso? Eu sou nutricionista. Qual que é o problema? Eu tenho só que acolher meu paciente e falar, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu quero promover mudança, eu quero pegar esse paciente e falar para ele: olha, isso daqui que você está fazendo não tá legal. Vamos melhorar? Vamos mudar? Como que funciona melhor para você? Como que a gente pode fazer isso da melhor maneira? Então, esse medo, quem olha, principalmente quem vai muito nessa parte de comportamento, tem muito esse medo de falar sobre emagrecimento, de olhar para o emagrecimento. Só que perder peso para promover saúde é muito diferente de promover perda de peso para alcançar padrões estéticos reais. Então, aqui tem uma diferença muito grande. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente não precisa necessariamente estar falando de um emagrecimento voltada para padrões estéticos ali que não faz sentido. Não é sobre você pegar um paciente seu que está 3 quilos ali acima por algum cálculo de MC super superficial ali e você falar para ele, olha, não, você tem que alcançar. Esse peso aqui é teu ideal. Se você não chegar aqui, tá errado. Não é sobre isso. Mas a gente pegar um paciente que tá, sei lá, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos acima do peso ideal dele, então, paciente que fala, nossa, eu sempre pesei 70 quilos, eu ficava ali 70, 75, agora eu tô com 110, e ele vem até a gente pedindo ajuda para a gente ajudá-lo a melhorar isso, gente, não tem problema nenhum. Na verdade, isso é muito bom, isso é muito promissor, né? Se pegar esse paciente, imagina, porque é um paciente que está com a autoestima super baixa, é um paciente que está indisposto, é um paciente que está com os exames normalmente alterados. Então, a gente conseguiu usar a alimentação para e mudança de comportamento e estilo de vida para promover uma mudança para esse paciente, não tem problema nenhum, né? A gente olhando para esse lado de comportamento, a gente entende que tem um caminho empático, que tem um caminho tranquilo, que tem um caminho mais leve, que não precisa ser aquele caminho de restrição, de privação, sabe, de estar o tempo todo julgando aquele paciente. Não precisa ser esse caminho. Mas qual que é o problema da gente trabalhar emagrecimento? Sabe? Eu percebo e eu tenho certeza que vocês também aí já devem, ainda mais quem que vai muito nessa parte de comportamento, como que tá virando um tabu isso, sabe? Tá parecendo assim, ser um ponto. Lógico, não vai fazer post no Instagram ali, fazendo promoções em emagrecimento absurda, postando antes e depois, mas promover emagrecimento é um papel, sim, muito interessante da nutrição. Obviamente que não é só isso. Não é pegar esse paciente e falar, ó, para mim o que importa é só você perder peso e custe o que custar. Não, é todo. Mas também entender esse lado, tá? Para a gente não ficar com esse medo, para a gente não ficar com esse receio, porque sim, promover emagrecimento em muitas pessoas é uma questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão, enfim, que afeta várias esferas ali da vida, tá? E se esse paciente busca e a gente tem ferramentas para ajudá-lo, por que não? Então, dito isso, né?
Porque a obesidade, aqui, obviamente, estou falando mais de uma obesidade ali, porque eu também não concordo nesse padrão de classificação de MC, de obesidade, tá? Eu acho que quando a gente pega o MC, a gente pega uma altura com peso, e isso é muito, como eu falei, superficial, porque não leva em consideração o peso daquela pessoa, da vida dela, não leva em consideração o biotipo dessa pessoa. Então, esse padrão eu questiono muito. Até a Beso eu acho que como é que chama mesmo? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eles estão mudando esse parâmetro de definir obesidade para que esse padrão, a referência, seja a própria pessoa. Então, você é a sua própria referência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quinta-feira eu atendi uma paciente. Ela tem, acho que a minha altura, ela vai ter 1,60 m e poucos, assim, né? Eu não peso e nem meço minhas pacientes em consultas. Então, assim, mas ela estava pesando 60 e poucos quilos. Quando você olha ela é uma pessoa normal, ela é uma pessoa magra. Você não vai olhar para ela e falar, nossa, a pessoa está acima de peso. Mas ela chegou para mim e falou assim, Verônica, a vida inteira eu pesei 50 quilos, 50, 51. Em um ano, eu ganhei 10 quilos. Em um ano aconteceu alguma coisa que em 10 quilos, que em um ano ali, eu acabei ganhando 10 quilos. E eu tô com muita gordura abdominal. Então, não foi aquele ganho de peso, de massa, não. Foi, sabe, realmente teve um acúmulo ali. É uma paciente jovem, ela é nova. Então, assim, de fato, tem uma questão aí. Tem uma questão que, se não olhar agora, que eu poderia sempre falar assim: não, mas você tá ótima, você tá linda. Óbvio que eu não olhei para ela e falei: nossa, realmente, você tá muito acima do peso. Não é sobre isso. Mas eu poderia falar: ah, não, mas você tá ótima, maravilhosa. Mas se ela me conta que ela sempre pesou 50, eu mesma, a vida inteira, eu nunca pesei mais que 53 quilos. Não é meu biotipo. Eu não tenho esse perfil. Eu sempre pesei 50, 51. Eu nunca consegui doar sangue, gente, pra vocês terem noção, assim. Se de repente, em um ano, eu ganho 10 quilos, eu tenho um alerta. Vocês concordam? Eu tenho ali um ponto que eu tenho que falar: ei, alguma coisa aconteceu. O que que eu estou fazendo com a minha alimentação? O que que eu estou fazendo com o meu estilo de vida? Não é sobre o peso de entrar dentro de um padrão. É sobre eu olhar para mim e perceber que eu estou fora daquele padrão que funciona para mim, que é o que eu sempre estive, né? Então, quando a gente olha para esses excessos de pesos, que a gente não está falando mais uma vez de entrar numa calça 36, a gente não está falando aqui de ter uma barriga tanquinho. Não é sobre isso. É sobre realmente pegar um paciente que está com excesso de peso ali. Esse paciente, ele tem uma inflamação subclínica. Isso é fato. Porque ele tem alterações ali, que são várias alterações que a gente pode olhar e falar de alterações de citocinas, interleucinas, então aumento de L6, aumento até de macrófagos tipo M2, que é um tipo de macrófago que é mais pró-inflamatório. Então, com o excesso de peso, esses macrófagos eles têm mais acesso do que o tipo M1, que é menos inflamatório. Então, também tem aumento ali, por exemplo, de uma resistência à leptina. Então, esse paciente, ele produz leptina, que é o hormônio que regula a saciedade, né? Que gera saciedade, mas por algum motivo, por questão mesmo da obesidade, por questão do excesso de peso, do excesso de tecido adiposo, de adipócitos, esse paciente ele começa a ter uma resistência à leptina. É a mesma coisa da resistência à insulina, só que a da leptina, ele não consegue ter essa sinalização. Então, o hipotálamo desse paciente, ele não consegue receber de uma maneira eficiente essa sinalização. Então, olhar para um paciente desse e entender que não é sobre estética, mas é sobre que ele tem alterações ali. E que, se a gente não prestar atenção nisso, e a gente não ajudá-lo a reverter isso, ele vai chegar num ponto muito pior, né? Então, assim, eu não trabalho com foco exclusivo em emagrecimento, não é minha venda, não é isso. Gente, mas 98% das minhas pacientes que chegam até mim, um dos objetivos dela, pode ser um dos, é perder peso. Eu promovo outras mudanças, eu mostro para ela que ela dormir melhor é muito importante, eu mostro para ela que ela acordar disposta é muito importante, que ela acordar, que ela viver sem dor de cabeça. Eu tinha um paciente que ela tomava remédio de dor de cabeça de em dois dias.
Hoje ela toma uma vez por mês, ainda toma, mas é uma vez por mês. Ela não tem mais dor de cabeça, apesar que ela falou que teve um mês que ela nem tomou, sabe? De estar mais disposta, de, enfim, de se sentir bem, de olhar no espelho, estar feliz, e tá disposta, estar motivada, estar com menos ansiedade, controlar melhor a comida. Tudo isso eu reforço diariamente com meus pacientes e falo: olha como você melhorou aqui, olha como você melhorou ali. Mas quando você pega um paciente desse, que está muito acima do peso, a gente tem que ter essa consciência de que esse paciente tem alterações. Ele tem uma inflamação subclínica crônica. Ele tem uma inflamação de hipotálamo, ele tem uma alteração de comportamento alimentar. E não é porque ele quer, não é porque ele tem vergonha na cara, não é porque ele só está ansioso, não é porque ele tem um comer emocional. Já falei com vocês sobre isso. Comportamento alimentar não é só comer emocional. Então, não é só porque esse paciente está sozinho. Ele está comendo mais porque as regulações não estão funcionando da maneira que deveria. Ele está com estresse oxidativo muito alto. Então, ele tem essas alterações químicas no organismo dele, que mesmo quando ele começa a perder peso, essas alterações, na verdade, tem estudo mostrando que se mantém até dependendo do excesso de peso, até 6 anos. Então, é um paciente que ele está lutando ali internamente contra várias questões. E a gente precisa saber disso. Isso é fisiológico, isso existe, isso acontece, tá? Então, essa inflamação de hipotálamo mesmo, ela pode acontecer tanto pelo excesso de peso, não só do hipotálamo, mas essa inflamação crônica geral, tanto pelo excesso de peso, mas ela pode acontecer até mesmo antes do excesso de peso. Então, esse tipo de inflamação pode acontecer já com a qualidade alimentar que esse paciente consome. Então, o que que eu quero dizer? Um paciente ali, uma pessoa, né, normal, tudo, e ela começa a ter uma alimentação não muito saudável, com muita gordura saturada, então, com poucos fitoterápicos, fitoquímicos, né, compostos bioativos, poucos nutrientes, enfim, vamos falar sobre isso aqui agora. Esse paciente, ele começa a gerar esse tipo de inflamação, o que vai favorecendo e fortalecendo para esse ganho de peso. E não é só calorias, não é porque ele está consumindo mais calorias e aí o déficit calórico, ai, ganhei peso. É porque tem toda essa alteração acontecendo. Desde essas alterações de interleucinas e citocinas acontecendo, alterações hormonais de regulações de fome e ansiedade que tem tanto da leptina quanto da insulina, porque a insulina também é um hormônio anorexígeno, isso quer dizer o quê? Que ela gera saciedade, ela inibe ali a fome, e um paciente com essa inflamação, ele tem uma resistência também a essa insulina. Essa insulina começa a não conseguir sinalizar de maneira adequada a saciedade, certo? Então, a gente precisa entender isso, porque quando a gente começa a entender isso, a gente sai daquele basicão da nutrição de calorias. A gente começa a entender, epa, peraí, o caminho é muito mais complexo, né? Eu tô muito no Threads, né? Não sei se vocês sabem lá, mas aquela ferramenta tipo Twitter do Instagram. Então, eu vivo por lá, eu gosto muito, sempre gostei de Twitter, então eu gosto de ficar lendo. E aí, eu lá, o algoritmo tem me entregado muitas discussões de nutricionistas e pessoas postando. E assim, querendo ou não, no Instagram, gente, eu já achei o meu nichinho ali. Eu já achei meu lugarzinho. Então, normalmente eu faço post. Hoje mesmo eu fiz lá uma enquete, né? Não sei se vocês viram. Suco de laranja engorda? A maioria das pessoas responderam não. Algumas responderam sim, que achavam que sim. Mas a maioria, não. Se eu jogo uma enquete dessa no Threads, eu vou até fazer. Boa ideia. Vou fazer para comparar. 99% das pessoas vão responder que sim. E pior do que isso, muitos nutricionistas vão vir falar que sim. Porque ali você alcança geral, você alcança todo mundo. E ali eu vejo como realmente, e não é por mal, mas como ainda tem muito profissional que olha só para a superfície do negócio, entendeu? Ah, não, perguntaram uma vez, esse negócio de informação existe mesmo? O cara falou, não, isso aí não existe não, é nutricionista, é charlatanismo, que não sei o quê. Ah, comer muito tarde tem a ver? Não, o que importa no final do dia é a quantidade de calorias que você ingeriu. Então, assim, muito reducionista, né? Olhar para a nutrição ali muito é isso. E, na verdade, quando você começa a entender a patologia da obesidade, né? A questão fisiológica da obesidade, tudo que acontece dentro do organismo, você começa a olhar e falar, opa, peraí. Então, como que a nutrição pode ajudar isso daqui?
sem a gente ficar fazendo continha de caloria. Importante, vou falar. Não estou falando que déficit calórico não funciona. Sim, funciona. O que eu quero dizer é que não é só isso, tá? A gente vai abrir essa discussão aqui para o final, mas o ponto aqui, não estou querendo dizer que o paciente ele pode consumir 5.000 calorias ali e que é isso. Não é sobre isso, tá bom? Uma maminha. Mas aqui é o mais do mesmo. O que eu estou falando é o mais do mesmo, todo mundo sabe isso, que é multifatorial, que é uma questão que a gente precisa trabalhar várias questões, estilo de vida, comportamento, alimentação, às vezes uma parceria com um médico, psicólogo, isso daqui não é novidade, mas é importante a gente reforçar, porque quando a gente pega um paciente que está nesse processo de perda de peso, é muito complexo. Não é uma coisa que a gente vai resolver muito fácil. Então, entender essa complexidade, conseguir mostrar para o paciente tamanha complexidade e mostrar para ele que você tem um caminho para ajudá-lo nesse processo, que não é só sobre fazer uma dieta, que começamos do ponto A e vamos até um ponto B, e que entre esse ponto A e ponto B, quando houver caídas, existir ferramentas para recuperar esse paciente, você gera muito mais fidelidade, você gera mais resultado, enfim. Mas o paciente precisa ter clareza disso, ele precisa entender como isso é complexo, ele precisa mostrar para ele que realmente não é uma continha simples de mais ou menos ali. Ah, tá, gastei mais, consumi menos, beleza, perdi peso, tô feliz. Se fosse assim, não estaríamos aí com mais 50% da população acima do peso, né? A gente indo para 2030 aí, com um aumento absurdo, assim, de pessoas com excesso de peso, tá? Bom, e aí a gente entra aqui na parte que a gente vai conversar hoje, né? A gente tem sim estratégias nutricionais para ajudar. A gente tem um aporte proteico adequado que faz sentido, sim. A gente tem um déficit calórico que faz sentido, sim. A gente tem uma oferta de gorduras boas que faz sentido, sim, tá? Tudo isso faz sentido. Mas a gente também tem uma importância aqui dos compostos bioativos, que são os fitoquímicos. Eu não sei se todo mundo tem uma familiaridade com isso, né? Então, quem sabe um pouco de nutrição funcional, com certeza entende melhor sobre isso, mas quem não souber também, não tem problema, não é nada muito complexo. Mas, como eu falei no começo, a gente sai da esfera dos macros e micronutrientes, e a gente começa a olhar para algumas questões que às vezes são deixadas de lado, certo? Sobre aporte proteico adequado, oferta de gordura, déficit calórico, eu joguei essa pergunta lá no final, a gente vai discutir, mas já vou jogar aqui. Eu não calculo dieta. Eu não uso software para calcular, não tem nada contra quem usa, eu só prefiro não usar. Mas, obviamente, eu tenho um feeling de bater o olho e saber mais ou menos como é que tá isso, tá? Então, quando eu trabalho isso com meus pacientes, já quero deixar isso bem claro aqui para ir não gerando esse questionamento de vocês, mas vamos discutir isso no final. Eu não deixo isso assim, sei lá quanto que ele está consumindo. Eu tenho a capacidade de bater o olho e falar esse negócio aqui tá demais, ou esse negócio aqui tá de menos, entendeu? Então eu tenho esse fim, eu só não faço o negócio na régua ali calculadinho, certo? Então, só um parênteses aqui em relação a isso. E aí a gente entra nessa parte, né, dos fitoquímicos, que é uma área que, assim, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada na nutrição funcional. Eu já falei isso aqui. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo a complexidade, mas mais eu amo a nutrição. Eu acho que é o que mais me aproxima do meu amor com a nutrição, é realmente a nutrição funcional. Agora eu comecei a fazer pós em fitoterapia também. Estou gostando muito, mas a gente realmente entender que cada alimento ele tem a sua capacidade de oferta de nutrientes, de compostos bioativos, enfim, de questões. Então, um grupinho que você pega de alimentos alaranjados, avermelhados, eles podem atuar de uma maneira, os verdes escuros de uma outra maneira. Um outro grupinho, quando você olha alimentos tão pequenos, quando você olha, por exemplo, que nem está aqui na foto, uma salsinha, você olha um orégano, você olha um tomilho, você olha, por exemplo, sementes de abóbora, sementes de girassol, são alimentos tão pequenininhos, mas com uma capacidade de promover algo tão maravilhoso do nosso organismo. Se, eu acho que, na verdade, isso, falando da minha
questão pessoal, né? Eu acho que eu já contei isso para vocês várias vezes, mas eu nunca fui uma pessoa de comer saudável. Nunca comi saudável. Eu comecei a comer saudável quando eu comecei a olhar para o alimento e falar: caramba, esse negócio aqui tem uma capacidade muito incrível de me fazer muito bem, sabe? E é isso que eu gosto muito de levar para minhas pacientes, de eu mudar essa visão, de eu fazer elas olharem para o alimento com essa capacidade de olhar e falar: nossa, isso daqui pode mudar realmente a minha saúde. Não, tipo, eu tenho que comer isso aqui, que saco, porque eu preciso emagrecer, e isso daqui é horrível. Tá? Não é sobre isso. Então, quando você começa a trabalhar isso com o paciente, você vai levando essa conversa para ele. Então, você fala: o que que você acha, por exemplo, de numa salada, se adicionar uma semente de abóbora, uma semente de girassol? Aí o paciente fala assim: por quê? Você fala: ai, deixa a salada mais bonita. E você saber que esses alimentos podem ajudar a regular a sua ansiedade, pode ajudar a regular teu intestino, e aí você vai se sentir mais satisfeita. Sabe? E você vai levando esse entusiasmo para o paciente, a chance de promover uma mudança alimentar nele é muito maior. Porque a gente sai dessa esfera de tipo assim, esse alimento engorda e emagrece. Não, esse alimento ele é capaz de. E aí você não precisa nem ficar focando no outro grupinho, né? Que é o que faz mal, doce, enfim. Não, você foca no que faz bem mesmo, você reforça isso o tempo todo. Então, que eu falei, tá? Para quem chegou agora, eu trouxe alguns estudos aqui, mas eu vou pegar esses estudos, vou até trazer mais e vou colocar lá no painel, lá no Notion, os estudos bonitinho, com PDF, tudo bonitinho, com pelo menos algum resuminho só para vocês entenderem. Eu só trouxe aqui para mostrar que já existem muitos estudos, já existem muitos revisões sistemáticas muito robustas, não só ali um estudo pré-clínico, não, mas já revisões ali realmente que pegam, que fazem comparações, por exemplo, de dietas, né, de alimentação ali, por exemplo, rica em frutas ou baixo consumo de frutas e verduras, comparando a perda de peso independente ali da caloria, ou até com a mesma caloria, tá? Então, por exemplo, pegando dois grupos que eu até vou mostrar para vocês, que fazem o consumo ali de mesma calorias, mas um focando mais em fruta, outros nem tanto, e como que isso pode sim impactar na perda de peso. Então, a gente vindo de um lugar onde a gente escuta ainda assim muitos profissionais falarem que fruta engorda, que suco de fruta engorda, que é muito melhor consumir um doce de leite de pré-treino, que a Coca Zero, ela funciona muito bem no emagrecimento. Então, você vê numa caixinha, a pessoa fala assim: ai, o que que é melhor para emagrecimento? Um suco de laranja ou Coca Zero? A pessoa fala: ai, para emagrecimento é a Coca Zero, né? Não é. Não é e nunca vai ser. Gente, não tem como ser. Ah, mas é porque é zero calorias. Não me interessa. Até para emagrecimento, quando a gente fala de emagrecimento, não tem como a gente falar. Eu escrevi isso no Instagram hoje. Não tem como a gente falar de emagrecimento sem a gente falar de saúde. Um corpo inflamado, um corpo ali dentro de um processo, ele pode até por algum motivo, por forçar muito, perder um peso, mas ele vai continuar dentro desse processo inflamatório, ele vai continuar dessa maneira, e como eu falei ali no começo, ele vai ter essas alterações. Ele vai ter essas alterações que eu coloquei de interleucinas, de citocinas, de hormônios. Então, esse reganho de peso não é nem porque o paciente não aguentou ficar na dieta, é porque o organismo dele está muito dentro desse processo inflamatório ainda, tá? Aí falou que a professora falava que engordava por conta da frutose. Esse estudo aqui, esse primeiro aqui, ele justamente mostra isso. Quando você compara um estudo falando com o consumo de frutose, ele ajuda ali. Gente, eu não estou falando que a frutose emagrece, vocês estão entendendo, né? Não é que é sobre isso emagrece, é que a gente entrando numa estratégia de mudança de estilo de vida, de tudo isso, incluindo essa fruta, incluindo esses compostos bioativos, trazendo isso, isso potencializa esse organismo, melhora esse metabolismo, melhora esse processo inflamatório, que ajuda esse paciente a perder peso. Pelo amor de Deus, vamos falar que eu estou falando que frutose emagrece. Não é sobre isso, mas não engorda. Não engorda de jeito nenhum. Se eu conseguir, eu vou soltar hoje no Reels um vídeo, preciso editar ele, eu gravei, falando de dois estudos comparando com suco de laranja
né? E ali mostrando que, de fato, aquele paciente, as pessoas que consumiram suco de laranja, comparado com o que não, tiveram melhora em vários parâmetros de LDL, resistência à insulina, até resistência à insulina, tá? Ai, mas suco de laranja tem índice glicêmico altíssimo. Até na resistência à insulina tem melhora e não impactou em nada na perda de peso. Em nada. Absolutamente nada. Emagreceu o paciente? Não, porque ele estava ali com o mesmo protocolo, mas não gerou nenhum, não atrapalhou, não fez nada comparado com o que não tomou, certo? Mas, como eu falei, depois eu vou trazer. Aqui embaixo também tem essa revisão, eu tenho esses estudos aqui. Então, esses vegetais contendo esses fitoquímicos, né, com esse potencial contra a obesidade, contra esse fator ali. Peraí, deixa eu ler o que a Ali mandou aqui. Chupar uma laranja do que fazer um suco. Então, mas assim, chupar a laranja, quando você olha, porque assim, de fato faz mais sentido, porque ela tem a fibra, ela tem o bagaço, ele faz mais sentido. Mas Sim, condenar porque o daí suco. não perde tanto nutriente. Exato, Mas ela porque. quis dizer a questão de tipo assim, era melhor tu comer a fruta, porque daí tu comia Aham, só uma em questão de quantidade, tipo assim, quantidade. caloria, o Aham. açúcar que era a frutose, que daí não engordava. Ela fala, cara, eu nunca vou me esquecer que ela falou isso em sala de aula. Ela assim, é melhor tu comer, tipo assim, tu vai almoçar, jantar, daí tu come, ao invés de tu tomar um suco de laranja, tu pega a laranja, porque daí, se tu fizer o suco, tu vai usar, tipo assim, 5 laranjas, 6 laranjas pra fazer o suco. Olha quantas calorias, olha quanto açúcar que tu vai estar ingerindo. Gente, Uhum. ela era muito corajosa. É Ela que era na hora. radical demais. Eu vou mandar esse estudo para vocês. Até foi um estudo feito pela Unesp, aqui de São Paulo, tá? Muito interessante esse estudo do suco de laranja. É que, na verdade, essa caloria, ela não entra dessa maneira no organismo quando você faz esse suco. Mais uma vez, a fruta, sim, a fruta inteira ali, ela tem essa capacidade mais de fibra, tudo. Mas se você faz o suco 100% da laranja, e aqui nessa questão é o suco 100% da fruta mesmo. Porque esses sucos pasteurizados, o que que acontece? Por exemplo, esses de caixinha que não tem aditivo. Vamos só abrir um parênteses para falar sobre isso. Esses de caixinhas que não tem aditivo, certo? Ah, não tem açúcar, não tem nada, mas eles são pasteurizados. Isso quer dizer que eles foram elevados a uma temperatura muito alta, então perdeu todas as características, seja de vitamina C, seja de composto bioativo, seja de fibra, e aí eles vão lá e adicionam vitamina C e adicionam fibra. Então fica tipo assim, um negócio solto ali com suplementado. Então, esses sucos é um pouco mais complicado por conta desse fator, porque eles perdem as funções naturais dele. Mas se você pega o suco, você mesmo faz ali, gente, não tem problema. Já estudei muito diabetes, assim, desde a minha graduação eu tenho projeto de extensão voltado para diabetes, meu TCC foi diabetes. Depois eu trabalhei numa startup voltada para diabetes, então eu vivi muito isso durante muito tempo, apesar de não falar sobre isso, não, mas eu vivi diabetes durante, sei lá, uns 5 anos da minha formação. Eu tenho um curso, uma especialização muito legal de nutrição funcional voltada para o diabetes. E em todos esses cursos, tudo que eu estudei dentro da graduação ali, tudo que a gente fez, nunca eu vi nenhum professor falando que o suco de laranja não poderia para paciente com diabetes. Eu nunca vi. Na verdade, aí esse último estudo vem mostrando que melhora até a resistência à insulina. Então, você perguntou aqui, Mi, ou você afirmou? Perguntei ver se em relação ao pasteurizado, sabe, vale mais aquela Eu, polpa congelada, por eu exemplo. acredito que a polpa. A polpa, né? Eu acredito. Então, Eu posso estar enganada, mas eu acredito que sim. Eu acho que consegue manter um pouco mais. Porque o pasteurizado, gente, ele é uma temperatura muito alta, sabe? Não consegue ali. até É, o de uva ver. mas o de uva, eu acho que ele é diferente, o processo dele. Não é igual desse que eu tô falando. Esse que eu tô falando é aqueles tipo one, sabe? Aqueles de. Esse integral de uva, eu posso até dar uma pesquisada, depois eu trago para vocês. Mas eu acho que a maneira de processamento deles é diferente. Eu acho que é Tá. diferente. Tá. Sabe por quê, Vê? Porque tem uma marca, depois eu mando ali.
E que não é só de uva ali, tem outros sucos que é o 100% suco, né, da fruta mesmo. E, por exemplo, de laranja. Ele não tem a vitamina C, se eu não me engano, nos ingredientes, sabe? Mas traz no rótulo uma quantidade. Aí fiquei pensando nisso. Eles Então, teriam mas que botar nesse rótulo, né? Nessa lista. Será como é que será que eles estão mantendo esse suco? É que porque não? hoje em dia tem muita tecnologia também, que às vezes eu não estou sabendo. Mas quando pasteuriza, gente, a vitamina C ela é totalmente volátil. Ela não aguenta nem se ficar. Sim, Ela mantém uma meia-vida ali curtíssima, né? Mas às vezes, será que eles têm um método que eu acho muito difícil? Como é sim. que Tá. mantém essa vitamina? Enfim, mas enfim, são discussões aí, são pontos que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entender. Então, ver realmente, porque coloca que é 100% natural. Ele é 100% natural, mas assim, será que faz sentido esse paciente ficar tomando ali um copo todos os dias de um suco que não é de fato, que não foi ele ali, enfim, da fruta que fez? Então, isso sim eu tenho alguns questionamentos. O de uva eu acredito que não, mas eu vou pesquisar sobre e vou trazer para vocês, tá? Porque eu também fiquei curiosa agora, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas eu vi um vídeo hoje de um nutricionista falando. Trocas inúteis que vocês fazem no mercado. Por exemplo, trocar Coca-Cola por suco de uva. Aí ele falou, é muito melhor tomar Coca-Cola do que o suco de uva, porque o suco de uva é muito mais calórico e vai atrapalhar seu emagrecimento. Cara, a gente está falando de um negócio que é riquíssimo em resveratrol, sabe? E aí, igual a Carol falou que a gente precisa olhar para a microbiota. Então, quando eu falei de processos inflamatórios, eu nem citei a microbiota. Mas uma microbiota totalmente alterada, gente, qual que é a capacidade do paciente perder peso com uma microbiota totalmente destruída, com uma microbiota totalmente impactada? Não tem como, não tem regulação de comportamento adequado. A gente já discutiu isso aqui na comunidade. Não tem regulação de comportamento alimentar adequado com uma microbiota desregulada. Intestino, eixo e cérebro, eles se comunicam diretamente o tempo todo. Se a gente tem uma desbiose, se a gente tem uma hipermeabilidade intestinal, a gente tem um fator intestinal complicado, esse paciente ele vai ter sim um comportamento alimentar em algum ponto disfuncional. Em algum ponto, não tem como, tá? Ou bem, a vantagem até de um suco de uva, poxa, ele é bem concentrado. Então, se fosse o caso da preocupação de calorias, dilui um pouco, sabe? Se esse é, ai, nossa, o ponto alto, nossa, calorias, dilui, sabe? Se fosse o caso maior, mas ainda assim tu consegue nutrientes, né? Como tu falou, poxa, de um suco tão rico em tantos lugares, por que não? Entende? Não, mas daí é melhor a Coca Zero. E outra coisa, quem toma Coca, gente, eu nunca consegui na minha vida, eu acho, tomar uma latinha de Coca-Cola inteira, juro por Deus, eu não consigo, o gás me buga, assim. Mas normalmente quem toma Coca, abre uma latinha e toma inteira. É muito difícil a pessoa tomar um pouco ali. O suco, na verdade, ela pega, ela põe um copinho ali, ela não tem essa necessidade de tomar muito, então começa aí também, né? Mas enfim, então sim, resumindo a história, vou trazer aqui um. Esse estudo aqui é muito, muito legal, tá? Então, ele pegou realmente a relação, certo, de dois grupos. Ele não interferiu na alimentação dessas pessoas. Ele pegou um grupo de pessoas que estavam com peso ideal e pessoas acima do peso e pegaram o que essas pessoas comiam, fizeram um recordatório do que essas pessoas comiam e aí fizeram uma análise da questão de quantidade de calorias, da quantidade de nutrientes, da quantidade, enfim, até de grupos ali, para ver o que que um grupo consumia e o que que o outro consumia. Então, foi um estudo observacional. Nossa, gente, acho que é isso. Mas, enfim, não é um estudo realmente que falou, ó, você vai comer isso, você vai comer aquilo, tá? Então, pegaram pessoas reais ali, fazendo alimentação real, e analisaram o que essas pessoas comeram. E aí eles pegaram e viram, né, que até tinha uma diferença calórica aqui um pouco, né? Aqui está em quilojoules, né? Esse primeiro aqui, mas mais ou menos umas 2.700, 3.200, mas nada ali demais. E começaram a comparar. Então, quando você vê proteína, não muita diferença, carboidrato, mas olha a quantidade de gordura, tá até grifada em amarelinha que vocês estão vendo. A quantidade de gordura que esses pacientes, que essas pessoas, né, acima do peso consumiam
comparado com pessoas do peso normal. Então, era mais que o dobro, quase o dobro, na verdade. Mais que o dobro, né? 1.500, 1.600, mais que o dobro dessa quantidade, certo? E na hora que a gente olha aqui para baixo, que a gente começa a olhar, os outros que não estão grifados aqui é porque eles não tiveram tanta diferença assim, tá? Na hora que a gente olha na questão ali da analisando, não tem tanta diferença estatística em relação a isso. Mas quando a gente começa a olhar ali, ó, tem o manganês aqui que deu um destaque, mas quando a gente começa a olhar alfa-caroteno, beta-caroteno, começa a olhar também até um pouco do licopeno ali, algumas coisas, você vai ver que tem uma alteração, aqui a luteína, né, zeaxantina, bem menor, consumindo bem menor do que esse grupo aqui. Então, eles têm um consumo menor, normalmente, desses compostos bioativos, tão como também de nutrientes, tem um consumo baixo, então consumia mais calorias, consumia mais gordura, mas menos nutrientes, micronutrientes e compostos bioativos, tá bom? Só alguns ali que mudam. E quando a gente olha para o grupo de alimentos, a mesma coisa. Quando a gente olha para vegetais verdes escuros, por exemplo, bem menos. Quando a gente olha para fruta, tá vendo? Aqui é um terço, né? A fruta, metade da quantidade. Então, grãos ali, grãos integrais, também bem menor essa quantidade. Frutas cruas ali, frutas naturais, também bem menor. Aqui não está grifado, mas quando a gente olha nuts aqui, né, que são as castanhas, então eles têm um aumento de gordura bem maior, mas na hora que a gente pega a gordura boa que vem de uma nuts, que a gente vê de um azeite aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? 0,4 e 1,52 mais ou menos aqui, a gente vê que realmente eles consomem bem menos. Então, ou seja, consomem mais gordura, mas muito mais gordura saturada. Então, aqui dá para a gente já ter uma noção que, de fato, a qualidade dessa alimentação, ela é muito prejudicada, tá? E isso é comum, tá? Não só em pacientes, obviamente, com excesso de peso. Então, mais uma vez, pegar uma dieta que fecha calorias, e nessa dieta tem peito de peru, nessa dieta tem doce de leite, nessa dieta tem refrigerante zero. Vocês sabem que eu não estou falando que não pode, né? Que não é sobre restrição. O que eu estou falando é que tem muitos profissionais que prescrevem isso, que coloca isso dentro do cálculo, que faz a pessoa consumir isso diariamente porque está dentro das calorias. Então, isso sim pode ser um problema muito grande. Aqui, até eu compartilhei lá no Instagram, esse estudo que eu estava lendo hoje, muito interessante, que mostra justamente o que eu estava falando lá no começo, que essa dieta inflamatória, essa alimentação mais inflamatória, ela impacta, sim, nessa disfunção do hipotálamo, como também em questões do metabolismo. E como que o impacto, como que colocar esses polifenóis, né? O polifenóis é um grupo dos fitoterápicos, tá? Então, a gente tem fitoterápicos e compostos bioativos, é a mesma coisa. Algumas pessoas falam compostos bioativos, outras pessoas. Fitoterápico, não, gente. Fitoquímicos, tá? Compostos bioativos e fitoquímicos é a mesma coisa. Mais uma vez, compostos bioativos e fitoquímicos, quando vocês ouvirem esses nomes, são a mesma coisa, ok? Polifenóis é um grupo desses compostos bioativos, que é o maior grupo do compostos bioativos. Então, a gente tem polifenóis, tem carotenoides. Os carotenoides não entram no grupo dos polifenóis, mas polifenóis entra resveratrol, entra os flavonoides, que tem catequinas, é um grupo muito grande, que é tudo que a gente vê, basicamente, está dentro dos polifenóis, que é um grupo específico desses compostos bioativos. Entendido? Então, esse estudo mostrou que, de fato, né, esses polifenóis, eles ajudam a regular essa disfunção hipotalâmica, então eles conseguem trabalhar nesse processo inflamatório ali, melhorar esse estresse oxidativo, então são alimentos mais antioxidantes, então ajudam sim a regular nessa função. Quando a gente fala de hipotálamo, a gente já conversou sobre isso também, a gente fala de comportamento alimentar, a maior, 99% da regulação do comportamento alimentar vem do hipotálamo. Então, se a gente tem um hipotálamo inflamado, um hipotálamo superativado, se a gente tem um hipotálamo que está recebendo ali muito cortisol, muita coisa, esse paciente, ele vai ter, sim, um comportamento alimentar disfuncional. Ou ele vai sentir mais fome, ou ele vai sentir mais desejos, ou ele vai ter mais impulsividade alimentar,
ou ele vai ter um comer mais noturno, alguma regulação que em pessoas normais acontece normal, com esse paciente não vai acontecer, com essa pessoa não vai acontecer. Então, entendendo que se esse paciente já vem com uma alimentação ruim, com excesso de peso, já subentende ali que ele tem essa questão. Então, a gente entrar com esses polifenóis, e aqui eu não estou falando de suplementação, tá? Pode sim vir de suplementação, mas eu estou falando da alimentação de fato. Aquele estudo lá, por exemplo, ele era da alimentação, que a pessoa comia no dia a dia. Até porque, gente, é importante entender, compostos bioativos, eles são muito mais eficientes quando eles estão em conjunto com outros. Então, eu vejo, por exemplo, suplementação de resveratrol. Tá, legal. Tem o resveratrol ali. Se tomar só esse resveratrol, não é a mesma coisa do que você comer uma uva, por exemplo. Porque na casca da uva não tem só resveratrol, tem mais resveratrol. Mas não tem só isso. Então, se você for suplementar alguma coisa do tipo, sempre colocar junto com outros alimentos, porque esses compostos bioativos, eles têm uma sinergia muito importante, até mais do que nutrientes, tá? Então, um meio que vai potencializando o outro ali, ok? Então, está acabando aqui já. Eu trouxe 4 alimentos, basicamente, que têm maior evidência científica, são os que eu mais encontrei, então os que eu mais venho estudando, os alimentos que eu mais vejo em em cursos que eu faço, em congresso. Normalmente eu acho que eu tentei colocar. Eu adicionaria, pensando bem, o alho aqui também agora. Mas esses 4 alimentos aqui são 4 alimentos muito potentes que ajudam muito nesse processo de inflamação e que tem evidência, sim, que pode ajudar a pessoa a perder peso, tá? Dentro de uma estratégia de mudança de hábito, de mudança de comportamento, de mudança de estilo de vida, colocando esses alimentos pode potencializar essa perda de peso. Não é vou tomar um chá de verde com gengibre e vou perder peso. Não é sobre isso, mas um paciente, por exemplo, o que eu faço muito na minha prática clínica, gente? Eu entro muito com isso daqui no meio do caminho. Porque o começo, normalmente, tem muitas mudanças para a gente fazer. Então, qualquer mudança que você faz com esse paciente, ele já vai gerar algum tipo de resultado. Então, o paciente ele vem sedentário, o paciente vem dormindo mal, o paciente ele vem com uma alimentação bem ruim. Se a gente vai para o básico, ele flui bem. Chega num ponto, vamos lá, vamos pensar num paciente que está com uma linha legal, está fluindo bem, mudou hábito, melhorou o exame, está perdendo peso, está bacana, e aí ele chega ali no segundo, terceiro mês, ele começa a estar mais estável, ele já não começa a perder mais tanto peso, e aí ele já quer uma mudança, você já quer estimular um pouco mais. Então, ao invés de eu ficar mudando muito a alimentação desse paciente, é uma hora que eu entro muito com isso. Então, por exemplo, eu como à tarde o paciente faz, estou dando um exemplo, tá? Um bowl de iogurte com frutas. Então é hora de colocar nib de cacau, é hora de colocar uma canela, é hora de trazer, uma tapioca, então vamos colocar cúrcuma. Eu sempre coloco, mas assim, nessa hora que eu reforço mais ainda, colocar uma cúrcuma, então colocar um chá verde nesse meio do caminho. O TCM também pode ajudar muito nessa estratégia, a estimular um pouco mais essa perda de peso. Também tem estudos legais mostrando. Então, são coisas, são umas mudanças que o paciente já vem legal, ele vem bacana, ele tá legal, mas são umas mudanças pequenas que se faz e que gera resultado. E gera, tá? E eu falo isso porque eu vejo isso na prática. É uma coisinha que você vai mudando ali e vai estimulando, tá? Obviamente, você pode colocar isso desde o começo, você pode trabalhar com esse paciente. Os estudos, tá, gente? Disso daqui eu vou colocar lá, depois a gente pode discutir também tudo, mas é porque achei que ia ficar muito pesado ficar falando sobre tudo isso aqui é coisa de aulas de, sei lá, do final de semana inteiro, de uma pós, mas, é, enfim, colocar uma quantidade adequada do cacau aqui e chocolate. Pode ser até, dependendo do tipo de chocolate, mas entender que ele vem com açúcar, mas um nib de cacau é muito importante. Um cacau em pó, vai fazer um smoothie, alguma coisa, colocar esse cacau em pó junto ali para bater. O próprio chá verde, ele é muito interessante, eu acho que é o que mais tem estudo. Acaba sendo o chá verde. Então, tu fala, chá verde emagrece, emagrece. Óbvio que você pegar uma pessoa que tá comendo super mal, tudo ali, dá um chá verde para ela, não vai fazer nem cócegas. Mas se você coloca ele dentro de várias estratégias, ele pode sim potencializar, tá?
enfim. Mas aí é que a gente olha para vários alimentos, né? Eu falei, o alho, ah, pode ajudar, o grupinho do alho ali, a cebola também, né? Dependendo de como esse paciente recebe, mas a quercetina, né? Porque o cacau e o chá verde, eles estão no mesmo grupo. Eles são, quercetina não, catequinas. Eles são ricos em catequinas, tá? Então, o cacau, na verdade, ele tem mais catequinas do que o próprio chá verde. Mas o chá verde, ele traz alguns taninos, outras substâncias também que pode atuar nisso, que o cacau não tem. Mas, susto. Mas, enfim, depois eu trago. Então, é o que eu falei, incluir esses alimentos em conjunto ali numa alimentação, numa prescrição, num plano alimentar, em como você preferir chamar. Se você faz esse cálculo dentro de um software, dificilmente esse software ele vai dar essas opções, porque ele vai acabar focando ali nesse macro e micronutriente. Então, são alimentos que não vão aumentar calorias e você pode sim destacar isso para o paciente. Eu falo, eu coloco em negrito esses alimentos. Eu falo, olha, café da manhã. Então, você vai consumir uma tapioca, vamos colocar uma tapioca, você vai colocar cúrcuma, você vai colocar uma salsinha, você vai colocar um azeite legal, você vai fazer isso no almoço. Então, depois, vamos bater ali, que nem eu falei, à tarde, colocar um nível de cacau, bater um cacau em pó à noite, antes de dormir, fazer alguma coisa do tipo. Então, eu reforço muito isso com meus pacientes, eu mostro para eles a importância desses alimentinhos pequenininhos. Então, as sementes que eu vou colocando ali, que eu vou trazendo, mais uma vez, é coisa que se você pegar um plano alimentar geral, ele não vai dar. Ele vai dar assim, por exemplo, lanche da tarde, uma tapioca com frango. Uma tapioca e um frango é uma coisa. Uma tapioca que você coloca uma chia, o gergelim, uma cúrcuma na massa, um frango que você tempera ele, que você coloca bastante alho, você traz um açafrão e você coloca temperos e você coloca ervas e você, enfim, potencializa, coloca um manjericão, traz isso, é completamente diferente. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Eu acho que esse é o resumo do que eu queria trazer e pensar que é a mesma composição, é o mesmo tipo de refeição, mas com capacidades nutricionais completamente diferentes. E quando a gente fala de emagrecimento, sim, isso eu quero trazer e provar para vocês que esses alimentos podem sim ajudar a potencializar esse processo. Então, não ignorem isso, vocês são nutricionistas, vocês podem usar alimento a favor e estimular isso nos pacientes, tá? Então, aqui faltou o Ezinho aqui do alimentar, mas, como eu falei, eu gerei, né? Agora, para a gente começar a nossa conversa, fazer um plano alimentar sem contar calorias, sem pensar ali, ele gera, de fato, resultados, né? Como fazer isso? Deixa eu ver quem tá aqui, eu nem. Nossa, gente, tomei a garrafa inteira. Dúvida. Bora. Como incluir esses fitoterápicos para um. Eu É tenho. fitoquímico. Eu É isso, falei super alto, é fitoquímico. fitoquímico, fitoquímico. É, fitoquímicos, perdão. Eu tenho que fazer isso mais, porque eu não faço. Tá. Como que eu faço? Eu incluo muito o básico, tipo chia, né? Gergelim, mas queria incluir mais, tipo Uhum, cúrcuma, né? Eu acabo deixando isso de lado, sendo uhum. bem sincero, tanto que eu até errei o nome. Tem que estudar mais sobre isso. Não, Como mas que eu tu falei errado faz várias vezes pra. também. Confundo. Vou falar composto bioativo. co- Te fala composto bioativo, daí não dá para confundir. Tá, como que tu faz para fazer com que esse paciente se interesse e incluir isso na alimentação dele, sendo que não é costume, Não e é. para fazer com que ele não olhe para tipo assim, ah, isso é caro. Ah, eu não tenho costume de comer. Será que isso é gostoso? Será que vai ficar bom? Tu faz com que ele olhe mais para os benefícios? Normalmente é uma conversa. Então, isso que eu estou explicando para vocês, eu explico para eles de uma maneira bem breve, né? Então, eu falo a potência que isso tem. Então, eu explico, eu falo, olha, como é que tá o café da manhã? O que que você acha de a gente deixar esse café da manhã mais completo, mais nutritivo, sem a gente precisar aumentar um volume, sem a gente precisar fazer mudanças drásticas, só melhorando. E aí eu pergunto, você tem um hábito de consumir cúrcuma? Nunca consumi. Mas assim, o que que você acha de você provar?
normalmente, na verdade, normalmente não, acho que 100%, eu nunca vi nenhum, sabe, torcer nariz e falar. Eles topam, né? Aham. Já vi alguns testarem algumas coisas e falar, Verônica, não gostei. E tá tudo bem, a gente não precisa obrigar o paciente, mas a gente pode sim estimular e a gente vai usando estratégias. Então eu pergunto normalmente, que erva que você costuma usar? O paciente fala, eu não uso muito. O que que você gosta? Eu gosto de orégano, eu gosto de salsinha, eu gosto de cebolinha. Eu falo, maravilha. Então, na hora que você for fazer as suas refeições, você vai caprichar nessas coisinhas, porque são coisinhas, eu sempre falo isso, são coisinhas tão pequenas, mas com uma capacidade, com uma potência muito grande. Então eu vou trazendo isso. Aí uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim, sabe quando você olha para aquela comida tá branca? Tá assim, sabe aquele negócio, aquele coisa sem graça? Você olha para tá aquela fruta picada ali, que não tem uma cor, que não tem sabe, um negócio que traz ali. Então, aí você vai olhar para aquilo e fala assim, tá faltando alguma coisa. E eu falo que é realmente um caminho sem volta. Depois que eles começam a fazer isso, realmente, na hora que eles fazem um negócio muito basicão ali, branco ali, no mais do mesmo, eles olham e falam, não, tá faltando alguma coisa. Então, muitos pacientes falam para mim, eu não consigo mais comer fruta sem semente. Parece que a fruta sozinha, ela não faz sentido, porque eles começam a criar aquele hábito, começa a trazer isso, entendeu? Mas é isso, Lê, é conversar, mostrar o benefício, falar, olha, se eu colocar essa cúrcuma aqui de manhã, sabe a cúrcuma? Ela tem capacidade muito antioxidante, muito inflamatória, ela pode Hum, ajudar no teu intestino também. Então é uma coisinha que não vai aumentar a caloria, não vai aumentar nada e vai trazer. E ela também tem estudos mostrando que ela pode ajudar a estimular nessa questão da perda de peso. Cara, uhum. é isso que eles Ah, querem legal. ouvir. E você não tá mentindo, você não Nossa. tá inventando o negócio. Ó, Entendeu? é só falar que ajuda na perda de peso. Ah, É. pode botar aí que eu como. E fala que É é verdade. caro, e falar que é caro, a gente está falando de suplementação. Porque nada disso é caro. Na verdade, muito pelo contrário. Tudo isso é bem em conta. Então, se você comprar safra da Sim. terra em mercado, comprar aqueles de saquinho, tudo bem, que não é a melhor qualidade do mundo. Eu não gosto de Uhum, comprar granel dessas coisas, tá? Que eu já vi as uhum, coisas mostrando que não é bom. É, Então, eu normalmente, eu compro a cúrcuma extrato 95%, extrato seco, encapsulada. A da BioRoots, ela é boa porque eu consigo abrir ela. Então, eu abro ela e jogo, porque aí ela tem uma biodisponibilidade muito maior, mas de fato é muito mais cara. Mas nada impede da outra cúrcuma. Tem gente que compra, na verdade, quem gosta mais de cozinha, esses negócios, dá para comprar o próprio açafrão da terra. Não sei se vocês já viram, mas ele é igual um gengibre, igualzinho um gengibre, né? E dá para colocar no forno ali e dá para fazer o próprio pozinho. Então a pessoa pode fazer. Se eu não me engano, um negócio desse aqui deve ficar R$ 5. Olha lá, a Mi falou que a mãe dela planta. Então, assim, falar que é caro. Gente, hortinha de manjericão. O negócio cresce igual assim. Teve uma vez lá no Rio, eu morava num apartamento que não tinha varanda. Eu tive que sair distribuindo pro prédio inteiro, de tanto manjericão que dá. O orégano ele é um pouquinho mais chato, mas dá para plantar. Cebolinha, eu comprava no mercado, eu replantava ela, eu usava ela mais umas 5 vezes até de fato ela morrer. Então, assim, falar que é um negócio caro, não é, entendeu? Mas pode não ser do hábito do paciente. Isso eu entendo. Mas é o que eu falo, a gente está aqui justamente para estimular isso. Como que eu estimulo? Conversando, perguntando para ele. Você não vai falar, você tem que fazer. O que que você acha? Mas o que que você prefere? Ah, não, para mim é muito mais fácil eu comprar ele já seco, né, desidratado. Vai, ai, não, eu amo plantar, eu tenho hortinha, minha mãe tem, não sei o quê. Porque às vezes a pessoa tem, mas ela, tipo assim, é igual ela falou, não passa na cabeça. Sabe, é um negocinho básico ali, mas que fica perdido. E a gente tem essa possibilidade, enfim, de estimular isso, tá? E com uma boa conversa é possível sim. Alguma outra pergunta? Alguém tem o costume de prescrever bastante esses tipos de fitoquímicos, compostos bioativos, enfim, alimentos de uma maneira geral, é, ou com esse olhar, assim, vocês têm
esse hábito de fazer isso, de, por exemplo, na hora que eu vou prescrever, porque eu penso 100% nisso. Na hora que eu vou prescrever uma semente, por exemplo, um paciente meu, eu não coloco só a semente, eu falo, putz, eu preciso colocar essa semente, qual horário? Se é um paciente muito ansioso à noite, eu vou colocar à tarde, porque eu vou ajudar a aumentar a magnésio, eu vou ajudar a aumentar o complexo B, então nisso eu vou ajudar esse paciente a regular um pouco mais essa ansiedade, também vou ajudar a estimular a melatonina. Então, na minha cabeça, tá passando tudo isso. Eu não tô só jogando o negócio. Não, de manhã eu vou colocar isso daqui, porque isso pode ajudar nessa parte. Então, salsinha, por exemplo, que é muito boa para digestão. O paciente que tem uma má digestão, já coloco no almoço ali junto para esse paciente começar a consumir. Então, assim, e trazendo esses detalhes também com objetivo, entendeu? Não só ali perdido. Ah, Ah, eu prescrevo cúrcuma, gengibre, bastante chá verde, chá de hibisco. chá verde. Não, chá é maravilhoso, né? O chá, o problema É, é que ele é complexo no sentido de você ter que tomar cuidado com todo paciente que aceita bem. Mas assim, eu é que eu tenho paciente. sementes também, eu tenho prescrito bastante. Mara, não, isso é muito importante. Tem paciente que não gosta de chá, eu fico das mais tristes do mundo. Quando ele fala, eu faço, eu gosto de chá, ele fala, não. 90, nossa, acho que 30% do meu. Eu falo, ai, e agora? O que que eu vou fazer? Eu já ia. Ah, então eu não vou mais te atender se tu não gosta de chá. Dá vontade de falar Como assim, assim tu não gosta gosta de chá? sim. Vai gostar sim. Gosta sim, eu vou prescrever aqui. Não quero saber se eu não gosta. Vai tomar chá sim, sabe? Vocês já viram aquele meme da cachorrinha? Eu acho que ele é antigo, que a menininha. Aquele que eles pegam da rua e falam, É, gente, vai ficar com esse. vocês já viram que ela chega pra mãe e fala assim: ah, achei na rua. Daí a mãe fala: não, a gente não vai ficar. E ela chega: não, mãe, é bonitinha. A menininha, criancinha, bonitinha. E a mãe, não, ela. Vai ficar com ele. Na cabeça que a gente, ela muda a personalidade. Vai ficar com ele sim. É muito engraçado. Então é tipo isso, entendeu? Não gosta de chá, vai gostar de chá sim. O que que tem? Vai testar. Não é possível que eu não goste de um chá de capim-limão, gente. É muito bom. Aham. Mas, enfim. Então, é isso. Ah, eu vi esses dias, eu nunca tinha visto, uma receita de a moça colocando gengibre no chá de hibisco, aí eu fiz com uma delícia. Chá de hibisco eu já não gosto, Fica mais fica refrescante mais refrescante, né? É. com gengibre. Gente, mas aí você tem que tomar cuidado com pessoa com pressão alta ou pressão alterada, pelo amor de Deus. Vocês dão um negócio Ah, para um paciente com alteração de pressão, o paciente ele vai de arrasta. Em 2 dias. Eu sei que para prescrever chá tem que ter um curso, não tem? Chá, não. O chá, não. Tipo assim, por exemplo, você prescrever esses chás de saquinho ali, por exemplo, colocar. Porque daí esse chá, ele entra como. Como é que eu posso falar? Ele entra como um alimento, vamos dizer. Agora, você Uhum. prescrever a erva mesmo ali, o extrato, isso daí, aí você tem que fazer pós em fitoterapia, que é a que eu tô Ah, é fazendo. esse então, Então, por exemplo, eu vou fitoterapia. prescrever extrato seco, prescrever ashwagandha, então um monte de coisa que tem e que vende fácil, que qualquer lugar que você vai e compra, porque daí é ele concentrado, aí é diferente, não é Uhum. a erva ali in natura. Você está pegando o Uhum. extrato daquilo ali e fazendo essa prescrição. Aí é, nossa, gente, é assim, realmente muito delicado. E olha, tem nutricionista que prescreve sem ter essa especialização. Ô, Fê, ontem eu tava vendo a aula da Aline e tem alguns que não precisa mais da Não? fitoterapia. Não. Claro, esses, como tu acabou de citar ali, né? Esses aí, alguns Ashwagandha. específicos sim, mas a maioria agora não precisa, sabia? Não precisa? Não. É. Loucura. Ela mostrou até. Muda, né? Toda hora muda a nossa Anvisa, CRN, enfim, um monte de coisa. Aí, mas tem alguns que sim, tem que ter, não tem que fazer, mas muitos não precisaria mais. Mas eu Mas Os tem com uma. nome difícil precisa, os com nome fácil não não, precisa. sabe o que eu acho? Que não é nem sobre a permissão, é sobre o conhecimento de ter para prescrever. Eu acho que o ponto É. maior é Tipo, esse.
É tipo, ela explicou, a folha da barberina pode, agora a barberina em si não pode, sabe uma coisa assim? Tem Então, mas é vários. porque normalmente é isso. Quando é ele ali, é uma Ah, sim. coisa. Quando é o extrato dele, ele está muito concentrado. Então é muito perigoso. Então, por exemplo, a gente vê muito desses aí aqui é fitoterápicos, né? A gente vê muito desses fitoterápicos para emagrecimento. É muito comum a gente ver, né? Aquele, como é que chama aquele famoso? Não é o ginseng, é o. Ai, gente. Pé no grego. Nossa, esse daí também tá na moda, mas não é esse. Mas esse também. Ah, o Morosil, por exemplo, né? Uhum. Que ele é o extrato de laranja moro ali. Gente, é muito complexo o impacto que isso faz no organismo. E é um Mas negócio contra. pode, a princípio pode. Então, mas é muito complexo, é muito complicado. Sim. O efeito colateral que você pode provocar num paciente é muito sério. E assim, Verônica, e eu não sei vocês, mas eu não atendo paciente que chega para mim com 26 anos, linda, bonitinha, e fala assim: ah, eu quero perder essa gordurinha aqui, eu corro, eu malho, eu treino, eu não tomo remédio, eu não tomo anticoncepcional. Não, eu chego com remédio controlado para depressão, para ansiedade, transtorno bipolar e para hipertensão. Então, assim, eu não atendo pessoas fáceis, eu atendo pessoas complicadas. E aí, você põe um fitoterápico desse que gera uma interação com um medicamento desse, você provoca um piripaque no paciente que é muito sério. Uma coisa que eu tô vendo muito vendendo agora, Ora Pronobis, né? A folha é uma coisa, o extrato de Ora Pronobis. Você vê propaganda na televisão. Gente, a concentração daquilo ali é altíssima. Aquele negócio no organismo, ele pode provocar uma cirrose no fígado, de tão intenso, de tão sério que é mesmo. Provoca uma intoxicação, porque a gente fala assim, é planta é natural. Então eu posso prescrever à vontade para o meu paciente. E não é bem assim, né? Na verdade, as plantas, elas são bem tóxicas, na verdade. Então, tomar muito cuidado, perceber ver, por exemplo, a gente vê muito, perdão, eu vejo muito em congresso, que eu sempre fui, né? Então, era sempre assim. Então, vamos lá, vou pegar uma palestra aqui, exemplo. Estratégia da alimentação no emagrecimento. Aí vem o profissional, ele vai falar de um monte de coisa e ele vai lá e passa uma lista de fitoterápico. Quando eu não fazia pós, gente, eu nem olhava. Eu falava, isso daqui não é da minha alçada, não tem por que eu fazer isso. Agora que eu comecei a estudar, que eu comecei a me aprofundar, que eu comecei a entender, eu falei, que bom que eu ignorei isso, porque realmente é muito complicado, é muito complexo. Então, assim, tomem cuidado, só prescrevem o que de fato vocês têm segurança, que vocês confiem, olhar aquele paciente, entender, ah, não, é um paciente limpinho aqui, é um paciente que não tem tantas complicações, não tem tanta interação de medicamento, porque isso, querendo ou não, é uma droga ali que entra em questões ali que pode, enfim, dar um bug, tá? E deixa eu ver, tem outra coisa aqui no. A Maria perguntou se eu tenho algum curso para indicar. Tem um curso da Dani Seixas. Vocês conhecem a Dani Seixas? Ela é da USP. Ela não é marqueteira, tipo, ela não é famosa, grande, mas ela é muito inteligente. Depois eu mando lá no grupo. Eu não sei se ela tem ainda, mas tem um curso dela. Eu fiz pós, né? Eu tenho pós-graduação em nutrição funcional. Então, foi aonde me deu ali que era aula todo sábado, domingo, ali quase uma, duas vezes por mês. E aí, agora com a pós de fito também a gente revê muito. Mas a Dani Seixas tinha um curso, eu acho que eu até cheguei a fazer uma época de só de compostos bioativos. E aí eu vou dar uma pesquisada, se eu achar, eu mando lá no grupo com toda certeza para vocês, porque a didática dela é muito boa. Eu já fiz cursos presenciais com ela, eu fiz um curso de saúde mental, de alimentação voltada para saúde mental com ela, e aí eu mando lá no grupo para vocês, tá? Enfim, da pergunta, né? Não calculo calorias, tudo tem como? Gente, tem. Sempre tem como. Mas quanto mais ferramentas você tiver, principalmente da alimentação, usar a alimentação a favor ali do paciente, melhor vai ser esses resultados. Então, assim,
caprichem na prescrição de vocês, sabe? Saia desse negócio de, ai, toma um iogurte com fruta. Tá, um iogurte com fruta e o quê? Bate esse iogurte com uma banana, coloca uma biomassa de banana verde. Aí você fala assim, ai, Vê, mas isso é muito complexo para o paciente, ninguém vai fazer. Gente, eu juro que eu já tive esse pensamento também. Eu falava, eu nunca vou poder prescrever essas coisas, porque meus pacientes, eles são os mais do mesmo, assim. Mas são coisinhas simples que você vai conversando. E aí, por isso que eu falo tanto da importância de ter um programa nutricional para vocês acompanharem esse paciente, para vocês não jogarem tudo isso de uma vez em cima deles, né? Então, por isso que eu falo, eu vou fazendo isso aos poucos. Então, eu recebo esse paciente, eu falo que é montar uma casa. Eu faço essa analogia todas as consultas, acho que eu já mostrei, já falei isso para vocês também. É estruturar é montar uma casa. Você pega esse paciente que está ali, com a casa desmoronando, você destrói ali, você constrói parede, você constrói uma rotina, você olha para o sono, você olha como é que está essa alimentação básica dele. Esses compostos bioativos, eu diria que ele é, por exemplo, uns quadros, que ele é um sofá, que ele é uma coisa, ele é importante, ele vai dar mais conforto, ele vai dar mais qualidade ali para a pessoa viver dentro da vida dela. Não é essencial, tem gente que vive sem. Mas se você tem, você vive muito melhor. É essa linha. Então, é uma coisa que você pode ir trabalhando com o paciente mais para frente, mais numa segunda consulta, numa terceira consulta, e conversando com ele, mostrando. Não precisa chegar também. Se é um paciente mais aberto, beleza. Mas não precisa chegar de primeira também e jogar, abarrotar isso tudo. Ah, criou o hábito. Ah, não, tô preparando meu franguinho já, coisa que eu não fazia. Tô preparando meu café da manhã, coisa que eu não fazia. Agora vamos melhorar esse café da manhã? Agora vamos melhorar essa refeição? Agora vamos gerar mais qualidade? Vamos gerar mais saciedade? Vamos promover melhores resultados com essa própria refeição que você faz? Aí você vai crescendo ali com ele sempre trazendo. E aí você entra com uma suplementação, aí depois você vai entrando, né, quando possível, com fitoterápico, vai ser aí que você vai entrando. Porque entrar de começo assim, não. Aí você vai formando toda a questão dele ali. Certo? Algum comentário sobre? Quero que alguém fale, por favor. Marcela? Eu, dúvida. Ah, você Olha não só, tem? olha só, dúvida. Diga. Por exemplo, esses compostos bioativos. Certo. Tu tem isso, por exemplo, assim, eu sei que tu já estudou bastante sobre isso, né? Tu tem conhecimento. Mas, tipo assim, sei lá, eu já fiquei imaginando aqui, tipo assim, tem um material já, tipo, não tô pedindo pra te fazer, né? Mas, tipo assim, Planilha de já tô aqui alimentação, imaginando Bê. assim, hã? A planilha. A planilha Na tem. planilha tem, Ô, bebê. Claro. sério. Certo. Já tava pensando aqui, um material cheio de compostos bioativos. Não, peraí, calma aí. Eu tenho uma. Eu É fiz claro uma que tu pós, tem. eu tenho Aham. um papel. Quê? É claro que tu tem. Mas aí eu tenho bonitinho, assim, compostos bioativos, aí tem Ai, aqui essa luz tá estourada. Aí tem os grupinhos, né? Lignanas, o que que é, o que que diminui ali a quantidade. Meu Deus. Flavonoides, o ácidos fenólicos, o que que é o grupinho de cada um, estudemos. Aí tem aqui os carotenoides, né, que entra em outro grupo, aí preciso terminar, mas aqui também eu tenho meio que o esboço disso, porque eu demorei também para poder entender o grupinho. Mas aí, como eu sou Top. muito legal, calma aí, deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. One second. E olha só, daí, por exemplo, assim, tá, ok. Daí tu monta ali o plano alimentar do paciente. E aí tu vai botando, por exemplo, no almoço, isso, e já bota o composto ativo junto, que foi conversado durante a consulta. Normalmente, o que que eu faço no meu plano? A Solvay lá que a gente faz junto, ela me ajuda a montar. Então, eu coloco assim, ó, por exemplo, café da manhã, tapioca, exemplo, tá? Tapioca com queijo, certo? Então, eu coloco isso. Aí, eu coloco embaixo, eu vou escrevendo. Na tapioca, orientação. Na hora de colocar a fécula na tapioca, acrescentar a cúrcuma, colocar sementes de chia e gergelim. No queijo, regar ele com uma colherzinha de azeite. Se possível, colocar orégano, manjericão, tomatinho cereja.
à tarde, por exemplo, fazer um lanche, incluir rúcula, incluir isso, colocar isso, entendeu? Então eu coloco a base e aí eu vou orientando para que ele vá adicionando. E aí eu vou pegando esses nomes, então o que que é e vou colocando em negrito para destacar ali, entendeu? Para ele bater. E aí eu explico, eu falo, olha, o que está escrito ali embaixo não é para ser ignorado, muito pelo contrário, ele é mais importante até do que a base. Então, por favor, coloque, faça isso. Aí eu vou ali estimulando. Então, às vezes eu coloco, o paciente volta, eu falo, ai, não coloquei, nem comprei. Aí eu reforço de novo. Eu trago. Deixa eu mostrar aqui na planilha. E top, perfeito. E em breve a planilha até de fitoterapia vai entrar aqui também. Só que eu estou montando ainda, então. Aqui, ó, segunda aba, compostos bioativos. Tá em grupinhos, tá? Compostos. Pode ser. Compostos fenólicos, né? Que é o grupo ali dos polifenóis, que é a mesma. O problema é isso, são vários. Vou até colocar aqui. Nossa, eu não tinha visto isso aí. Eu tava tão. Pra te ver, né? Como que eu não acabo botando essas coisas aí? Eu boto mais eu só faço mais a suplementação do que a. Não, e tá em grupinho aqui, ó. Quem são os ácidos fenólicos? O cinâmico, o cafeico, aí tem o curcuminoide, aí depois entra aqui as lignanas, né, que também é parte desse ácido aqui. Aí tem os flavonoides, que é o maior grupo dos polifenóis, né, que entra aqui, que Hum, são os ácidos fenólicos, que é a mesma coisa. Aí tem isoflavona, antocianina, catequinas, a catequina que entra o chá verde, que entra o cacau, uhum, quercetina, flavonona, os taninos também que entra aqui, que tem um pouco também aqui do o chá verde também tem. uhum. Depende do tempo de infusão, tá? Os Que exostibentos, top. que é o resveratrol. Aí o outro Aham. grupo, né? Porque aqui a gente está falando dos ácidos fenólicos, dos compostos fenólicos, né? Que são Sim. os polifenóis. Uhum. Aí a gente entra para o outro grupo, que é os carotenoides. Ainda coloco aqui, ó, o que que é, o que que faz, a cor, o caroteno, aí tem licopeno, beta-caroteno, tem um monte de coisa, astaxantina, luteína, tem as capsaicinas, o gerol. Não, tem coisa pra caramba aqui, gente. Uhum. Aí Nossa, tem vou dar uma olhada nisso as aí. quantidades, né? Então, normalmente aqui, usado na alimentação, então, quando a gente fala da alimentação, e aqui tá meio vazio ainda, porque realmente eu ainda não tenho muito, ou porque, na verdade, eu não uso muita suplementação disso, tá? Uhum. Não, suplemento normalmente, por exemplo, sei lá, um paciente, sei lá, tá com alguma questão ali, no meio do coisa eu coloco, por exemplo, astaxantina eu costumo colocar. Uhum. Mas assim, não sou de colocar. O meu foco é trabalhar na alimentação. Então eu pego Uhum. ali e aí eu olho aqui, entendeu? Ponho, vejo a quantidade, 30, 50 gramas, daí eu ponho na minha cabeça, o que que é isso? Então, quantas preparações, tal. E aí eu oriento, eu não preciso passar isso para o paciente. Eu não passo. Se vocês quiserem passar, tudo bem. Mas, enfim, aí eu vou meio que garantindo, mas tem tudo, aplicação clínica, tá tudo aqui. Tu não passa a dose, no caso, tu só passa a Não, forma como ele tem que fazer da exato, alimentação. exato, eu não Tá, passo dose. legal. Uhum. Então, falar Ai, que legal. curcuma, quanto? Eu falo assim, pega uma colherzinha ali e coloca, entendeu? Se for Tá. esses pacientes que querem ela, porque eu atendo pacientes que têm uma condição financeira muito boa, assim, sabe? Então, também Uhum. eu posso meio que... E aí, normalmente, eu falo para eles comprarem esses mais prontos, aí eles abrem ali, porque tá mais biotipo, Uhum. enfim. Aham. Mas é Entendi. isso, tem aqui, tem bastante coisa, na verdade, de... Mas... Então, tem sim, tá? E tá organizado já por grupinhos bonitinhos. Certo. Entendeu? Porque a gente tem que ter tudo organizadinho, senão a gente se perde. Mais alguém, mais algum comentário, alguma coisa? Alguém quer trazer alguma fala? Ai, gente. Nenhum muito obrigado? Eu assisti uma aula ontem da VP de nutrição funcional, aí estava falando da biomassa verde e estava falando da farinha de mandioca da Puba, do tanto Uba. de. É. Mas aí eu tava vendo, não é a mesma daquela farinha de mandioca Não, que vende no mercado, né? não.
É Isso daí quem é do diferente, né? Nordeste, eu não sei, Marcela, se ela tem acesso maior à Puba, a gente aqui é mais difícil, é mais fácil encontrar lá. É que assim, né, a VP, se vocês forem na onda da Valéria, meu Deus do céu, tipo assim, É ela mesma, é a aula dela mesmo que eu vi. não, se você for na onda da Valéria, meu Deus, é porque assim, Dá vontade de virar né, dá vontade de muito. largar tudo e sair pro meio do mato e estudar alimento. Aham. Então, é minha meta de vida, vocês escrevem o que eu tô falando. Eu com uns 40, 50 anos, enfim, mas a Valéria viaja o mundo inteiro, gente. Ela tem conhecimento de alimentos assim que a gente nem imagina que existe. Mas aí começa a ficar complicado, porque aí de fato, entendeu? Não é todo mundo que tem acesso. Aí, com certeza, você começa a olhar uns alimentos ali que você fala, mas aonde que eu vou comprar isso? Aonde que eu vou achar? E começa a complicar, entendeu? Mas a puba é mais no Nordeste mesmo que você encontra. Mas assim, deve encontrar por aqui, né? Mas não é um negócio que vai no mercado ali e vou comprar, Aham. Ah, entendeu? aqui na borda não vai ter. Ah, aqui não tem nem mirtilo. Quero comprar Não. blueberry aqui, não tem? Gente, é isso? Todo mundo tá bem? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá satisfeito? Nenhuma Sim. crítica? Vamos tirar uma foto então? Ah, Quem tá com a câmera fechada, puder abrir a câmerazinha pra gente tirar uma fotinha. Deixa eu só pausar aqui.